Bom dia. Nossa aula está começando a ser gravada a partir deste momento. Hoje, dia 27 de agosto de 2021, primeira aula do dia, né? São 8h08 da manhã, certo? Hoje continuaremos com essa perspectiva histórica, muito mais dos princípios, né? Ainda não da ciência mesmo. Olha, porque eu sempre considero o conceito de ciência um conceito, nosso conceito contemporâneo. Então, pelo que a, o conhecimento ocidental desenvolveu ao longo desses séculos, certo? O que a gente chama hoje de ciência, eu já coloquei isso num vídeo de apoio para vocês, certo? Porque a palavra ciência tem um sentido original mais amplo, que vem da palavra em latim, que quer dizer conhecer. As línguas latinas usam a palavra ciência. Não sei se. Pare, não. Ajeitar aqui que o meu. Está com mau contato, meu monitor apagou para mim. Sim, as, as línguas neolatinas, fora a língua neolatina, tem o inglês, também usa a palavra cognata, né? Que vem de ciência, sei lá, ciência, que é conhecer, o conhecimento em latim. O termo grego que dá origem a episteme, sei lá, que a raiz grega para conhecimento é episteme, deu origem à palavra epistemologia, certo? E ciência quer dizer conhecer, mas o que a gente chama de ciência é algo bem mais específico, certo? O que é chamado de ciência como área do conhecimento humano é algo bem mais específico. E a gente tem que especificar se são, também está falando de ciências naturais, formais ou sociais. Elas têm caráter diferente, métodos diferentes, objetivos diferentes. No final das contas, objetivos diferentes, que as ciências formais não têm o objetivo de criar um discurso corroborado pela natureza. Isso é o objetivo das naturais, né? Então, tanto é que tem gente que, quando vê a palavra em alemão, fica estranho, porque ciências naturais em alemão é Naturwissenschaft. Wissenschaft, não é porque o verbo saber em alemão é wissen. Schaft é um sufixo. Natur é natureza mesmo, que vem do latim. Espírito é Geist. Então, Geist, Wissenschaft são as ciências sociais. Então, eles usam um vernáculo, né? Não usam uma palavra originária do latim, que quer dizer a mesma coisa, conhecer. Mas vamos lá. Vamos. Eu vou começar a apresentar agora, devagar, porque eu estou esperando chegar mais gente, certo? Avisando de novo para quem não viu, chegou agora, ou que vai assistir depois a gravação, eu vou passar a atividade para nota, para avaliação, certo? Mas por enquanto não, eu vou passar questões para estudo que vão ser base para a atividade de avaliação. Já é para estudo, para preparar, certo? E eu vou colocar lá no Moodle, no Classics, postagem do fórum de discussão. Aquele fórum de discussão é porque permite responder ao outro, certo? É uma ferramenta boa de se usar lá no Moodle. Apresentar tela. Momento, peraí. Apresentar a tela inteira, compartilhar.
Qualquer coisa também eu falo com vocês pelo WhatsApp, certo? Porque a gente ainda está muito no começo, eu não costumo começar dando logo um monte de coisa, não. Às vezes eu sou meio devagar para começar, certo? Tá aqui, já está tudo aberto aqui. Idade média. Aqui, e o Renascimento. Vamos aqui. Olha, eu vou sair daqui um instantinho. A Idade Média foi um período bastante longo. Foi bastante longo na Europa. Também tem que se referir mesmo, porque a Idade Média é o quê? A Idade Média europeia é uma coisa bastante específica que surgiu pela queda do Império Romano. Então, a queda do Império Romano é o marco que os autores consideram para o que é chamado de Idade Média, separa a Antiguidade da Idade Média. E é meio preconceituoso chamar de Idade das Trevas, porque a Antiguidade também não era lá essas coisas, né? A Antiguidade, a diversão dos romanos era ver gente se matando ou gente sendo devorada por feras naquelas arenas como o Coliseu, certo? Então não é, também não tem nada de, nosso ponto de vista, de civilizado nisso. O que aconteceu, que o período depois da queda do Império Romano no ano 400 alguma coisa, né? Ali na Europa acontece uma crise política muito grande, econômica e uma transformação dos, digamos assim, dos poderes políticos, das nações, que não eram chamados nessa época, eram reinos, e há uma expansão de certas etnias e retração de outras. Então, os romanos dominavam o Mediterrâneo, sendo que a parte ocidental de Roma e de Bizâncio era aquela parte mais oriental e continuou, não caiu. O chamado Império Bizantino não caiu, depois ficou controlado por gregos e depois por italianos durante o Renascimento e depois, no período final da Idade Média, era pelos venezianos, na Idade Média e começo do Renascimento, ali por ali, e depois o Bizâncio, o império, a parte do Império Bizantino, caiu nas mãos dos turcos. Tudo aquilo que a gente já sabe, né? Que rompeu com a rota das especiarias, mas então, o que aconteceu ali na Europa foi uma crise provocada pela queda do Império Romano e expansão de certos povos, especialmente os germânicos, que não eram aliados dos romanos. E os povos aliados dos romanos, principalmente os celtas, a etnia celta, né, ou céltica, que religião totalmente diferente, certo? Já eram aliados romanos, eram dominados pelos romanos e já eram aliados, como os gauleses, os bretões na Inglaterra, nas Ilhas Britânicas. Então, aquele povo que já tinha sido aliado aos romanos, certo? Acabaram ficando desprotegidos e sofreu a consequência de uma invasão germânica, a expansão germânica do norte da Europa para o resto. Então, os germânicos chegaram até tribos como os visigodos, chegaram até a Península Ibérica.
até Portugal, na realidade, até o extremo. Francos na França, anglos e saxões inicialmente na Inglaterra, e depois dinamarqueses na Inglaterra, os vikings, depois disso, e assim vai. Francos, né, na França, apesar de naquela população que tinha mais hegemonia itálica, latina, ainda predominou a, a, a cultura, línguas, etc., de muita influência de origem latina, certo? E quanto que mais para o norte predominou os germânicos ali, e o oeste foi os eslavos, para o Oriente, né, por os eslavos, e havia outros povos minoritários. Mas o que aconteceu? Teve certas circunstâncias históricas interessantes, porque o Império Romano ruiu, mas a igreja oficial do Império Romano não, certo? Então, aos poucos foi acontecendo isso, uma hegemonia da igreja. Ao invés de haver expansão junto com a etnia germânica, a expansão das religiões deles, né, o que aconteceu foi o contrário, foi a expansão da religião romana, que era a igreja cristã, já era a religião oficial de Roma, por causa do imperador Constantino, lá pelo ano de que se converteu ao cristianismo, uma série de tem mais histórias aí dizendo por que ele se converteu. E depois, no começo da Idade Média, o primeiro rei a se converter ao cristianismo, oficialmente, foi um rei franco, foi um rei de origem germânica que estava dominando a França, a área de Paris, certo? E depois foram aos poucos outros reinados de origem ali do centro da Europa de origem germânica também ele foi se convertendo. O Grã-Bretanha, ao invés, né? O que aconteceu é o seguinte, porque a igreja de Roma já era uma igreja organizada, com estrutura, com hierarquia, certo? Eu estou lembrando bem a leitura aqui de Yuval Harari, que diz, né, que, que as instituições socialmente organizadas são aquelas que acabam prevalecendo, que é aquelas que conseguem controlar, porque o controle político requer organização, certo? Não se faz mudança política sem organização. E esses povos pagãos, chamados pela igreja de pagãos, eles não tinham uma estrutura institucional de igreja assim tão organizada, era uma coisa muito mais frouxa. E a tendência dos cristãos é converter os outros, certo? Eles se esforçam para isso. Eles têm um aspecto missionário, tem um caráter missionário. A religião cristã, tanto a cristã quanto a islâmica, tem esse caráter missionário, evangelizador, de, que acha que tem a necessidade de converter os outros. O judaísmo não, certo? Os judeus nunca se preocuparam em converter os outros à sua própria religião. Isso foi uma preocupação que no cristianismo surgiu com Paulo. Certo? Ele que tinha esse empenho, começou com esse empenho e deixou para os outros, né? E, e por isso a religião foi se expandindo. No final das contas, foi uma característica da Europa medieval, é toda ela ser cristã. Não interessava a origem étnica do povo, cultura, línguas, todo mundo tinha algo em comum, cristianismo. Depois, no auge da Idade Média. Além disso, foi também a instituição que sobrou do Império Romano ligada à instrução, ao saber, ao conhecimento.
o resto era ignorância, né? Então, o único centro de saber que existia na Europa, no auge da Idade Média, era a Igreja Católica, a antiga Igreja de Roma, né? Sede. Então, a Igreja, que quando a gente olha assim para a Idade Média, diz assim que é um dos motivos para ter surgido ciência na Europa séculos depois, foi a religião cristã, por incrível que pareça. Você pode pensar, mas a igreja brigou com Galileu, igreja. Não, mas isso é outra história. Porque eu estou falando em termos de organização social, de rede de bibliotecas, nos mosteiros, universidades. Universidade é uma criação da Igreja Católica. Certo. É uma criação da Igreja Católica. O sistema universitário europeu original é uma criação da Igreja Católica. Escolas que existiam na Europa eram todos ligados à Igreja Católica. Os centros de estudos teológicos são os mosteiros. Então, o conhecimento na Europa está todo ligado. E por isso mesmo, por mais que ela tenha sido dogmática, mas permitiu que surgissem, a partir dela, gente como Copérnico, que tem origem na igreja. Ele era um clérigo, ele era um estudioso do direito canônico. Então, os intelectuais estão todos ligados à igreja, né? Então, nisso, um ou outro começa a surgir que começa a questionar aqueles dogmas. Né? E começa a questionar aqueles dogmas. Então, esse sistema de universidade, olha, uma outra universidade era uma exceção quanto à origem. É a Universidade de Pádua, lá no Vêneto, nordeste da Itália, que é na região de Veneza, né, ali do Vêneto, que veio muito migrante aqui para a América Latina, para a Inglaterra, perdão, Inglaterra, para a Argentina e Uruguai e Brasil, sul do Brasil, veio muito do Vêneto. Certo? Tanto é que tem um dialeto lá no Rio Grande do Sul, que é um dialeto não do italiano, mas um dialeto da língua vêneta, que não é italiano, é a língua irmã. Não é nem derivado. Eles chamam lá, é meio preconceito eles chamar aquilo de dialeto, é língua mesmo, o que tem lá na Itália. Enquanto do Brasil é um dialeto, que é uma variação da língua original. Então, naquela região, na Universidade de Pádua, que é Padova em italiano, foi fundada por estudiosos independentes da igreja, no ano de 1222, e foi a primeira universidade que Galileu deu aula. Começa a carreira dele, jovem, como professor em Pádua. Certo? Mas eu tenho que falar primeiro um pouquinho de antecedentes em relação a Tomás de Aquino. Certo? Vamos lá. Porque Tomás de Aquino já é o auge da Idade Média, certo? Fica esse primeiro lado, está falando de Tomás de Aquino, mas antes de Tomás de Aquino, no final do Império Romano, a Santo Agostinho, ou Agostinho, né? Santo Agostinho para os católicos, que que se converteu tardiamente ao cristianismo, com mais de 30 anos, porque a mãe dele já era convertida, que exerceu influência sobre ele por muitos anos, mas ele teimou e não queria até que ele teve uma revelação que faz com que ele se converta. A mãe dele é Santa Mônica, e ele era um estudioso neoplatônico. Ele já era neoplatônico antes da conversão, e depois da conversão ele adapta o platonismo de uma forma meio frouxa, certo? E começa a fazer escritos religiosos com base nesse platonismo dele. E, e a ideia meio neoplatônica, né, é que
quando se fala na perfeição, mundo perfeito das ideias, há uma correspondência às ideias de Deus, às ideias originais, perfeitas, incorruptíveis, eternas. E, ao longo do começo ali da Idade Média, não existe realmente uma filosofia oficial da Igreja Católica. Há patrística, os estudos dos chamados patriarcas da Igreja, há há todo um sistema de fundamentação filosófica, mas não uma única, certo? Então, o que interessava para a Idade Média era a teologia. Realmente a principal forma de conhecer era a teologia. E é uma teologia, a teologia cristã, né? É uma teologia teísta, em que aceita um Deus criador, regente, criador do universo, regente e pessoal, com, com um ser com uma pessoal, né? Um ser, não algo impessoal como uma força pessoal. Por quê? Porque tem consciência. Aceita como um ser consciente. Quando a gente diz que a noção de Deus impessoal, como era de Aristóteles, é que não há consciência, é como se fosse uma força do universo, força criadora do universo. Não significa que haja uma consciência, enquanto para a teologia cristã existe consciência em Deus. E o primeiro, realmente, que foi criar uma filosofia totalmente ajustada à teologia cristã, tá? Essa teologia teísta cristã, foi Tomás de Aquino. Ele nasceu em 1225, falecido, não, ele não viveu muito tempo, né? 1274. Então, mas o que ele fez, vamos ver se tem no outro slide aí, o que é o tomismo? Ele adaptou Aristóteles à teologia cristã. Então, o auge do conhecimento europeu começa a partir daí, que é a teologia cristã fundamentada na filosofia aristotélica. Não vamos falar assim em Aristóteles. A racionalidade e a filosofia natural de Aristóteles adaptados à teologia cristã, que foi o que Tomás de Aquino fez. Por quê? Olha, o Aristóteles ele só foi redescoberto na Europa a partir do ano 1100, um século por aí antes de Tomás de Aquino, quase. E Aristóteles, ele tem escritos muito convincentes para a forma de pensar da época. Por que Aristóteles é muito convincente? Por causa daquela fundamentação dele da filosofia natural. A filosofia natural dele é baseada no quê? Nas verdades evidentes por si mesmas, usando como premissas para a racionalidade dedutiva. Isso é muito convincente. Realmente, isso é muito convincente. Por mais que seja furado, por mais que a ciência moderna, a partir de Galileu, mostrou-se furado, certo? Porque não existem essas verdades evidentes por si mesmas aos nossos sentidos, isso não existe. Nossos sentidos não são tão bons assim, no final das contas. Mas para o aristotelismo, para um momento, para o aristotelismo, olha, para Aristóteles, quando ele diz assim, uma verdade evidente por si mesma é aquilo que a gente não precisa mais questionar. Então, para nossos sentidos, é inquestionável que o Sol gira em torno da Terra. O grande problema é esse, né? Não é evidente, e por isso inquestionável, que o Sol gira em torno da Terra,
aos nossos sentidos. Então, a filosofia de Aristóteles é toda baseada nisso. E isso é bastante convincente, porque justamente isso é uma filosofia natural baseada no senso comum, na nossa vivência, na nossa experiência cotidiana. A gente sente calor e a gente sente frio, a gente sente umidade. Olha que vem um exemplo, isso é uma coisa que se usa em ensino de ciências, com um adolescente, para romper justamente com o senso comum. Porque a ciência só surge mesmo, a ciência moderna só surge com o rompimento, com o questionamento do próprio senso comum. Imagine você no lugar, agora fazer experimento de pensamento. Você imagina num lugar que esteja frio, numa sala fria, aí pede para a pessoa, tem uma porta de madeira com a maçaneta de metal, e pede para a pessoa, pergunta para ela, o que está mais frio? Pega aí na porta e na maçaneta, qual é a que está mais frio? É a porta de madeira ou é a maçaneta? A pessoa vai lá, toca na porta, não sente frio, toca na maçaneta, sente frio e diz, a maçaneta está mais fria. Não está coisa nenhuma. As duas coisas estão na mesma temperatura. Isso é o questionamento do senso comum. Você tem que pegar um termômetro e medir, aferir a temperatura e ver que a madeira tem a mesma temperatura do metal. A gente não pode confiar no sentido nesse caso, por quê? A condutividade térmica do metal que é diferente na madeira. A madeira é isolante, o metal não. Então, o metal, bem mais frio que a nossa mão, vai pegar calor na nossa mão e provocar a sensação de frio na mão. Essa é a explicação científica. Mas o tipo de explicação aristotélica é dizer que a madeira é mais quente que o metal. Certo? Esse seria o tipo de explicação aristotélica, né? Desse tipo de explicação, que é baseada nos sentidos, pura e simplesmente. A partir daí é que se faz a racionalização dedutiva. Então, dá para perceber bem a diferença, né? Certo? Então, é inquestionável que o Sol gira em torno da Terra. Aos nossos sentidos, a gente vê o Sol nascendo, assim, no meio-dia está lá em cima, depois se põe, e a gente sente a Terra parada. Certo? Então, a ciência moderna surge só quando se questiona tudo isso. Então, a ciência moderna não é pura e simplesmente empírica. Certo? O método aristotélico, sim, ele tem base empírica, de não se questionar mais do que é evidente aos nossos sentidos, e depois aí começa a raciocinar. E essa razão dedutiva é bastante rigorosa, aí sim, e por isso se torna mais convincente ainda. Certo? Então, juntando isso e com a tendência medieval, por conta da teologia cristã, a aceitar a autoridade, Aristóteles, quando é redescoberto e o povo vê que a argumentação dele é muito boa, Aristóteles tem livro falando de como argumentar, como debater. Então, tem a chamada fala das falácias, isso vai desde Aristóteles. Falácias de pensamento, tudo isso aí. Então, como Aristóteles é muito convincente, ele agradou muito ao pessoal da época, quando ele foi redescoberto. Mas não, inicialmente não muito bem a igreja. No ano 1100, ele não. Ele. No ano 1100, Aristóteles não foi muito bem aceito, porque tem uns pontos dele, da filosofia dele, que entram em contradição com a teologia cristã. Para Aristóteles, o universo sempre existiu. O cosmos sempre existiu, é eterno.
Então, não tem o momento da criação. Para Aristóteles, não há alma imortal. A alma é como algo que emerge, a gente diria isso. Ele não usou esse termo, é claro, mas é algo que brota, que surge a partir da nossa existência. É como algo que emerge, é como um software de um hardware, certo? E que quando o corpo se acaba, isso também se acaba. Então não há alma imortal em Aristóteles. Também não há Deus em Aristóteles, um Deus criador. Há um máximo uma força motora do universo, que é a esfera do motor primeiro, que impulsiona todas as outras esferas, que fica além da esfera das estrelas fixas. Então, isso está em contradição com a teologia cristã e com aqueles. Aí, inicialmente, o Aristóteles é proibido, depois começa a ser tolerado desde que se tira essas partes, e depois o Tomás de Aquino concilia, reinterpreta Aristóteles de modo a conciliar tudo isso. Então, o cosmo que sempre existiu, na realidade, é o céu divino. Aí Deus é eterno, identifica esse cosmo com Deus, e entre outras coisas. Então, o que acontece, essa questão aqui de essências versus diferente de existência, isso é a base da argumentação de Tomás de Aquino. Na filosofia aristotélica, quando a gente pergunta o que é um ser, a base da ontologia dele é isso. Quando a gente faz essa pergunta, começa a investigação ontológica, investigação do que é esse ser, o que é o ser. Você conseguir responder, por exemplo, o que é o ser humano, o que é, ou qualquer coisa da natureza, o que é diferente de como é e de por que é. Essa pergunta, o que é algo, sobre não está. Não é uma pergunta fácil de ser respondida, não, no final das contas, porque essa pergunta não é nem. Essa pergunta cabe à ontologia, cabe à filosofia, até hoje em dia. Essa é uma pergunta que a ciência não se preocupa tanto em responder, não, porque a preocupação da ciência é responder a pergunta como é, inicialmente, e depois por que é. As causas, por quê, relação de causa e efeito, etc. Mas o que é uma pergunta meio difícil, certo? Mas, segundo Aristóteles, se a gente consegue responder o que é algo, você chegou à essência dele, dessa coisa, desse algo. Chegou à essência. Sim, mas não garante a existência, porque a pergunta esse ser existe é outra. Então, isso é uma questão lógica. Isso é uma questão lógica. Ser capaz de responder o que é uma coisa não é a mesma coisa de responder se essa coisa existe. São duas coisas, são dois tipos de perguntas separadas, mas é uma questão lógica, então, da base epistemológica, da base do nosso conhecimento. Ser capaz de responder que algo é algo desse jeito, chegar na essência dessa coisa, não significa que essa coisa exista. É uma questão lógica. O que Tomás de Aquino fez? Por aí coloquei aqui, em Aristóteles é epistemológica, em Tomás de Aquino é ontológica. Pode parecer meio viajoso, mas o que Tomás de Aquino foi além de Aristóteles e disse que, por serem perguntas diferentes, separadas, então a existência das coisas é diferente da sua essência, que algo existe e algo tem a sua essência. E são duas coisas separadas, então torna isso ontológico mesmo, são coisas concretas. A essência como algo e a existência como outra coisa, a existência como algo que existe.
é meio... Tem alguém pedindo para entrar, porque fica vindo de vez em quando eu volto aqui, ó. Me avisa se tiver gente querendo entrar. Certo? Professor, Oi. acho que o barulho foi do chat que eu perguntei. A filosofia não é considerada ciência? Porque o senhor falou Não. que a ciência não se preocupa Hoje em dia, em. não. Ah, sim. Hoje em dia, não. O que a gente chama de ciência separou-se da filosofia. Elas se relacionam, mas não são a mesma coisa. Realmente, a questão, o que é algo, é questão filosófica, ainda hoje em dia. Certo? Separaram. Elas se separaram no século XIX só, mas se separaram. Separaram em termos de campo de conhecimento, mas com relações, porque a ciência requer certos fundamentos filosóficos. Certo? E tem muito filósofo que diz que não se faz filosofia na ignorância da ciência. Um filósofo não pode ignorar a ciência para fazer filosofia. Atual, um filósofo atual não pode. Elas têm atualmente muito ponto de encontro, certo? As duas têm muitas relações entre si, mas não são mais juntas. Isso é uma coisa que eu não, talvez não tenha ficado claro, porque nesse auge da Idade Média, o conhecimento humano era um todo coerente. A teologia era a ciência chamada ciência principal. Olha que eu estou usando o termo, quando eu falei, era chamada ciência principal. Olha, na época, não é mais do que a gente chama de ciência hoje em dia, certo? E o resto era subalterno à teologia, certo? A filosofia servia, era uma serva à teologia. O meu professor de filosofia que dizia que a filosofia funciona para a teologia do mesmo jeito que a matemática serve para a física. Com essa relação entre elas, foi mais ou menos a mesma coisa. A física, perdão, a filosofia está para a teologia do mesmo jeito que a matemática para a física. Então, a teologia usa a filosofia. E do mesmo jeito que a física usa a matemática. Mas nessa época, era um todo coerente. Todas as explicações sobre natureza, sobre o homem, sobre as sociedades humanas, sobre as relações, economia, relações econômicas existiam, era tudo com base na teologia. As pessoas tinham sua função social com base no papel que Deus deu para elas no momento da criação delas. Então, uma pessoa era rei por conta da permissão divina, que Deus criou aquele para ter aquele papel de rei. Era um vassalo, um camponês, porque estava dentro dos planos de Deus. Era mulher para gerar filhos cristãos dentro. O carvalho existia para fornecer madeira, Deus criou para fornecer madeira para o ser humano construir coisas com aquela madeira boa, né? Aquela madeira de super de lei, né? Nem de lei, com uma madeira como carvalho. E assim vai. Então, todas as explicações tinham esse caráter teológico. Se nessa época, nesse auge da Idade Média, uma coisa que caracterizou foi isso, foi a ignorância da ignorância. Eles não sabiam que não sabiam. Eles pensavam que sabiam o que tinham que saber. Em outras palavras, quando alguém perguntava como é que surgiu, como é que as pessoas surgiram, como que surgiu, quem foi o primeiro homem, quem foi a primeira mulher, ia perguntar para um padre, e o padre contava a história de Adão e Eva, certo? Então, nada mais dogmático, né? Era um conhecimento fechado em si mesmo e que o pessoal na época era tão, digamos assim, tão ignorante que não sabia que eles eram ignorantes, que ignorava a própria ignorância, certo?
esse auge da Idade Média. Foi uma coisa que bem característica e depois começou a ser quebrada durante o Renascimento. E com a descoberta de novos continentes, das Américas, com a descoberta de animais que eles não, e plantas que eles não conheciam, aí os europeus começaram a ter consciência que eles não sabiam tudo, que tinham que procurar conhecer mais coisas. Com o Copérnico ter mudado a posição da Terra e do Sol entre si e as consequências disso, aí que o europeu descobriu que era ignorante, né? Vocês vão ver no documentário sobre Galileu, que é uma postura de Galileu justamente essa. Tem uma parte que ele diz assim mesmo. O ator, né, fazendo o papel de Galileu, ele pega um trecho, um texto de Galileu adaptado de um escrito, acho que é do livro O Ensaiador, de Galileu, em que ele diz assim: eu não sei, mas que bela expressão. É preferível falar isso do que apelar para certas explicações de certos filósofos. Admitir a própria ignorância é muito bom. Se você não sabe, etc., é preferível, ao invés de querer, é melhor admitir a própria ignorância e partir para conhecer, para procurar conhecer, do que se iludir achando que sabe. Ele dá esse elogio à expressão eu não sei. É a chamada modéstia epistemológica, coisas que os medievais não tinham. Certo? Os medievais não tinham essa modéstia epistemológica que foi bem característica em Galileu. E para ter ciência, teve que ter, né? Admitir o não conhecer. Então, em Tomás de Aquino, essa diferença é ontológica. Mas quais as consequências? As consequências é o seguinte: é que, sendo a essência diferente da existência, certo? As existências não são simplesmente atreladas a essa essência e, por isso, são existências condicionadas, contingentes. Tudo só existe porque na dependência de algo. Eu só existo porque os meus pais existiram. E eu só continuo existindo porque um monte de coisa existe para me sustentar, né? Para eu estar aqui. Eu não existiria por conta própria. Então, isso é a argumentação de Tomás de Aquino. Nada existe por conta própria. Nada na natureza existe por conta própria. No mundo não existe por conta própria. Então, qual é a consequência? É que o universo não existe por conta própria. Você já começa a imaginar até onde ele chegou, né? Essa é a argumentação de base para a base da teologia dele. Que se você tiver um ser, acaba sendo necessário um ser que exista por conta própria. E por isso é um ser que a existência é igual à essência. Eu não coloquei aqui, mas você já pode imaginar. Se todo o universo tem uma existência que é diferente da essência e por isso todo o universo é condicionado à existência de outra coisa, de outro ser, deve existir um ser que não precisa desse condicionamento, que não precisa ser contingente. Algo contingente que precisa das outras existências tem começo, meio e fim. Tem um começo, tem um meio e um fim. Segue uma seta do tempo, passado, presente e futuro. Tem delimitação física, é delimitado, não é infinito. Tem uma delimitação física, né? Tem um espaço próprio. E assim vai. Então, deve haver um ser que a essência é igual à existência e, por isso, não dependa de nada disso. Que ser seria esse? Deus, né?
para explicar a criação do universo de algo que é dependente. Então, tem que ter um ser acima do próprio universo, que não seja contingente como o próprio universo, e por isso está acima dele, e por isso criou, né? E por isso acaba sendo o Criador. E sendo Deus com a essência igual à existência, ele não depende de nada para existir. Ele existe por conta própria. E não só existe por conta própria, ele é, e acabou. Ele é a própria essência e a própria existência juntas, iguais. E por isso ele não muda. Sendo se ele não muda, é porque é perfeito, não tem. Né? Ou quando se coloca a existência igual à essência, quando faz essa quando se iguala isso, de acordo com Tomás de Aquino, você tem a perfeição. E a perfeição não muda. Se não muda, né, ela é eterna, então não está dentro, nunca foi criada. Esse ser nunca foi criado, ele sempre existiu, sempre existirá, e não está no passado, presente e futuro, ele é eterno, ele está fora do tempo, infinito, porque ele está fora do espaço, ele não é delimitado. O que acontece é que o espaço é a delimitação, e em Deus não há delimitação, ele é infinito, não há delimitação nem em espaço nem em tempo, ele é eterno. Então é perfeição e pronto, acabou. Então, o resto são os atributos como consequência de tudo isso. Então, ele está fora do tempo e espaço, e o universo é condicionado à existência de Deus. Deus não é condicionado à existência de nada. E por isso, o universo existe porque Deus existe. Né? E sendo o universo contingente, o universo acaba, como um todo, estando delimitado, não é infinito, Deus que é. E está dentro do tempo. O universo não é eterno, as coisas do universo, as coisas, todas elas não são, porque tem começo, meio e fim. O universo não é eterno, ele foi criado. Teve um momento da criação, ou está sendo criado. Então, por isso que se diz assim, que, para a gente entender o seguinte, na argumentação dele, que o universo não é perfeito, perfeição, perfeito, só um ser, que é Deus. Como o resto é condicionado à existência de Deus, então não pode ser perfeito, porque é contingente, é criado. Então, por isso, é mutável. Algo que muda não é perfeito, se transforma. Vocês podem notar a argumentação dele, né, por aí. A argumentação dele vai por aí, né, que a perfeição só é em Deus mesmo. Mas se não é, como já vi gente fazendo esse tipo de argumento, que isso é válido. Ué, se não é da natureza de Deus, o que é da natureza de Deus é perfeito, mas acontece que o universo não é da natureza de Deus, é gerado, criado por Deus. Do mesmo jeito que usando a argumentação dos deístas, já na Idade Moderna, já séculos depois, fazia essa analogia, que o universo é uma criação de Deus do mesmo jeito que um relógio é a criação do relojoeiro. São coisas separadas. Então, o universo é como um relógio criado por um relojoeiro, certo? Deus é o relojoeiro, o relógio é a criação dele. Então, realmente, o universo não é a criatura, é a criação de Deus, não é parte de Deus, no sentido do teísmo mesmo. No panteísmo já é diferente. Né? O panteísmo, o universo é da própria natureza de Deus. Tá? As duas coisas estão juntas. O universo como um todo tem inteligência e consciência e é Deus. Isso é panteísmo. Panteísmo não. O universo e Deus são coisas separadas. E o deísmo também.
Mas só que no teísmo, que é o cristão, né, a teologia cristã, o universo é uma criação de Deus, mas Deus está presente, digamos assim, regulamentando esse universo. Ele não tá separado. Eu diria assim, são coisas separadas. Vamos dizer, é como o criador que está sempre tomando conta da criação, da obra dele, está lá sempre fazendo ajustes, então sempre regulando a partir das leis do próprio Deus, está lá regulando aquilo ali, certo? E se manifesta no universo a partir das leis, certo? Enquanto para o deísmo, não, são separados mesmo. Para o deísmo, Deus é a mesma coisa, é como um relojoeiro que criou o relógio, deu corda e o relógio não precisa mais de Deus, certo? E para o panteísmo, as duas coisas estão juntas mesmo. Teísmo, deísmo e panteísmo. Três correntes, né, teológicas. Enquanto que vocês vão ver depois que aí o teísmo ainda tem variações, porque tem o teísmo intelectualista e o teísmo voluntarista. Newton era um voluntarista que coloca a vontade de Deus acima, certo? Que Deus pode estar lá tomando conta do universo e fazendo ajustes sempre a partir da vontade dele. Enquanto para o intelectualismo, não, que a regulação do universo é a partir das leis do universo, essas leis são da própria natureza de Deus e por isso elas são imutáveis. O Leibniz, que era um rival de Newton, era intelectualista. Mas vamos. Então, continuando aqui por esse próximo questão aqui do tomismo, esses argumentos que ele usava aqui, que eram as vias que levam a Deus. O que eram as 5 vias que levam a Deus? Era um conjunto, é como se fosse um conjunto de argumentações com base principalmente na filosofia de Aristóteles, principalmente em aristotélico, certo? Tem algo aqui de neoplatônico no meio, mas é principalmente aristotélico, usando filosofia natural. Primeiro, a chamada prova do movimento. Para Aristóteles, movimento é ou é natural, que é uma propriedade do próprio ser, certo? Não é uma ação. Em Aristóteles, quando via uma coisa caindo, ele não achava que aquilo fosse uma força de atração sendo exercida naquele objeto, como foi Newton. Para Aristóteles, era propriedade natural do objeto cair. Movimento natural dele ir de encontro e procurar o centro da Terra. Eu parava no caminho porque tinha um monte de coisa aglomerada, né, em terra. Aí parava aqui no meio, não chegava ao centro, é claro, porque tinha um bocado de coisa aglomerada em torno do centro, formando a própria Terra. Então, coisas com terra e água tendiam a ir para o centro da Terra. Então, isso é um movimento natural. Mas existiam os movimentos forçados, que é o do uso da força externa, pegar pedra e atirar. Mas, para a filosofia de Aristóteles, o universo como um todo tem esses movimentos que são transferências de movimento de um ser para o outro. E, no final das contas, qual é a origem de todo o movimento do universo? A gente pode imaginar que não há um motor primeiro, algo que deu primeiro, que dá o primeiro movimento em tudo, porque a argumentação de Tomás de Aquino é aquela chamada prova do absurdo, né? Que
que se usa em matemática também para os teoremas, prova do contraditório. Olha, é possível se imaginar que um movimento, que um corpo celestial recebeu um movimento de algo que, por sua vez, recebeu de outro, que recebeu de outro movimento, de outro ser, de outro. E assim vai, cada vez. Começou quando isso? Dá para imaginar que isso vai ao infinito, ao eterno, e nunca teve um começo? Aí, para Tomás de Aquino, não. Tem que ter um começo. Esse começo está em Deus, no movimento, a causa do movimento no universo. Prova da causalidade eficiente. Para Aristóteles, tem aqueles 4 tipos de causas: material, formal, eficiente e final. A causa eficiente é o agente que faz algo, que gerou, que causou algo, como um escultor que fez uma escultura. A escultura existe, a causa eficiente da escultura é a existência do escultor. Qual é a causa eficiente do universo? A pergunta de Tomás de Aquino é essa. O universo não tem que ter um agente eficiente para a sua própria origem. Deus é a resposta. Prova da contingência é a questão do que tudo é contingente. Dá para imaginar que tudo é contingente à existência de outra coisa. E o começo de tudo isso? Tem que ter algo não contingente para gerar o resto de tudo. Como eu falei para vocês na diferença de essência e pré-existência, levar nessa argumentação. Não tem como, se tudo é contingente, tudo, imagina que o universo todinho seja contingente, nessa argumentação agora de Tomás de Aquino. Se o próprio universo é contingente, como é que ele surgiu? Ele está condicionado a quê? Deve ter algo não contingente que deu origem. A resposta, Deus. Graus de perfeição, isso é meio platônico em termos de origem, né, tanto aristotélico, porque fala do ideal, certo? Da perfeição. A argumentação é a seguinte: nós sabemos que existem coisas boas no mundo e coisas melhores que essas boas e melhores ainda, melhores ainda. A gente pode imaginar que existem seres cada vez melhores ao infinito, cada vez melhor, cada vez melhor. Tem um momento que tem que parar, né? Que chegou à perfeição e pronto. A perfeição absoluta é redundância, mas é só uma figura de linguagem agora que eu estou usando, né? Não existe perfeição absoluta. A perfeição é perfeição e acabou. Já é absoluto isso. É como certeza absoluta. Não existe certeza. Se a certeza, ela tem que ser absoluta também. Perfeição é perfeição e acabou. Então, graus, como se fosse uma degradação de coisas boas, até que chega na perfeição, não tem mais para onde ir. Então, existindo a perfeição, essa perfeição está em Deus. Causas finais, aí é a teleologia, né? A finalidade das coisas. Se tudo tem uma causalidade também final, qual é a causa final do universo? Ou seja, se tudo foi criado para cumprir um propósito, o próprio universo também é criado a partir de um propósito. Se tem um propósito, tem que ter uma mente por trás. Então, resposta: Deus. Agora vamos fazer o que eu costumo chamar de contraponto, porque nem todos os pensadores medievais foram aristotélicos. Nem todos os pensadores medievais foram aristotélicos. Teve exceção. Olha, mas antes de imaginar isso, a gente tem que reforçar uma coisa. O pensamento oficial da Igreja Católica foi o tomismo. O tomismo tornou-se a teologia
e filosofia oficial, que começou a ser ensinada para os futuros clérigos, para o pessoal dos seminaristas, para os monges. Então, pessoal, oficialmente foi o tomismo, mas teve pensadores que mesmo na Idade Média, discordaram de Tomás de Aquino. Mas ficou algo muito restrito, pelo menos em termos em termos de escritas e de que se tornou oficial, ficou algo muito restrito aos britânicos, aos franciscanos britânicos. É algo bem específico da ordem franciscana, que foram pensadores, então, não tomistas da Universidade de Oxford. Algo bem específico, mais significativo. Se alguém leu o livro O Nome da Rosa, viu o filme de Umberto Eco, que foi um grande conhecedor da Idade Média. Ele tem dois principais, pelo menos em língua portuguesa, edição brasileira, ele tem O Nome da Rosa e tem um outro livro sobre idade, que é um romance também passado na Idade Média, que é Baldolino. Sendo que a história desse romance Baldolino é anterior. A história, o livro é posterior, mas eu estou falando da história. Se passa 1200 e pouquinho por aí, enquanto que é de 1300 e tanto, do Nome da Rosa. Porque em Baldolino, o Umberto Eco coloca o título é o nome de um personagem. Esse personagem é um personagem, um tipo João Grilo, um picareta, um tipo que chama picareta, né? Não, picareta não, qual é o nome que se fala aí? É aquele tipo. Não é picareta, não. É outro que. Esse remonta a uma tradição de personagens malandros, italianos. Tipo malandro, como João Grilo, né? É a mesma inspiração de Ariano Suassuna, esses personagens medievais que eram os espertos, que para sobreviver tinham que enganar o povo, né? E esse cara, o Baldolino, não é charlatão, não. Ele tinha que. Era o espertão, o esperto. Olha, o herói é um anti-herói, era um anti-herói, né? Era um anti-herói que para sobreviver tinha que. Não é um charlatão. Tem um nome em literatura que eles chamam esse tipo de personagem, que é um tipo anti-herói, é o protagonista, como o João Grilo, mas é um anti-herói, é um malandro, é um que para sobreviver ele tem que armar um bocado de coisa, armar coisa. E nesse caso o Baldolino se torna como se fosse por acaso é um personagem dele que a história dele é do norte da Itália e ele se torna amigo do Barba Ruiva, que era um imperador do Império chamado Império Carolíngio, né? Um descendente de Carlos Magno, que arma mil e uma coisa junto com o imperador, por causa do imperador, né? Inclusive coisa de poder, do poder. Mas vamos lá. Porque ele mostra muito isso, o império que se originou no Carlos Magno, no caso que é aquele do centro, Sacro Império Germano-Romano, aquele germano que vai da Alemanha até pedaços da Itália, Áustria, vai até a Itália. Mas o nome da Rosa já é diferente, se dá no mosteiro medieval, em que o personagem principal é um franciscano britânico, ele e o discípulo dele, que vão atrás de uma biblioteca da Idade Média, de uma biblioteca famosíssima, faz uma viagem longa, né, até chegar nesse local, porque ele estava querendo consultar os livros, etc., e descobre crimes, monges morrendo misteriosamente.
nesse local. E a postura do personagem principal, que é o William de Baskerville, né, que no cinema quem faz o papel é o Sean Connery, ele tem uma postura empírica. Ele começa... No nome William de Baskerville tem 2 homenagens, pelo nome dá para dizer, que é Ockham e Sherlock Holmes, né? Baskerville. Mas também ele tem uma crítica pós-moderna à ciência, mas já é outra história. E começa a fazer uma investigação empírica, como um detetive, atrás de resultados, de dados empíricos para saber quem é que está cometendo aquilo, que era um assassinato, que ele descobre. Né? Então, não é à toa que eu estou falando tudo isso, mas não é à toa que Humberto Eco, grande conhecedor da Idade Média que era, fez daquele personagem um franciscano e britânico, né? Com a postura totalmente diferente dos dominicanos, né? do pessoal do continente, certo? Justamente britânico. Citando exemplos aqui, eu vou colocar Robert de Grosseteste, que é um pouco anterior, mas os escritos dele, que ele deixou, ele era um defensor da matematização da natureza, do uso da matemática para explicar coisas na natureza, da geometria, etc. Ele era um pensador neoplatônico. O Roger Bacon já é empírico, mas é empírico no sentido mais moderno mesmo, certo? Roger Bacon, não o Francis Bacon, que é de 1500 e tanto, da época de Elizabeth I. Não, esse Roger Bacon, monge também, franciscano, em que que ele considerava que o conhecimento tinha origem na experiência empírica, mas ele não era aristotélico, certo? Era no sentido mais contemporâneo, mais moderno, né? Mais moderno, o empirismo dele. E outra coisa que eu acabei não falando para vocês, por que essa diferença? É porque os franciscanos têm uma postura diferente da ordem agostiniana ou dominicana, certo? Em relação à fé. Aqui, de modo geral, para um franciscano, fé não é questão de razão, é questão de experiência, de vivência, de caridade. A fé se manifesta pela caridade. Então, não precisa de justificativas racionais, filosóficas para existir. A fé é uma questão de agir. A ação pelo amor ao próximo, por causa do amor ao próximo, que é a caridade. Então, para os franciscanos, a gente não precisa desenvolver toda uma teologia para manifestar a fé cristã. Então, a filosofia também, a racionalidade também não precisa da teologia, não precisa ser subalterna. Então, eles separavam em 2 domínios mesmo, questões de fé e questões da razão. Então, se poderia estudar a natureza sem precisar apelar para a teologia. Se poderia fazer estudo de filosofia sem estar pensando em teologia. Né? Vocês podem ver aí que eles, por conta da defesa do que eles consideravam a fé, eles já tinham um certo espírito laico de que conhecimento não precisa estar subordinado à fé. Certo? Fé é questão da vivência, é questão da experiência, do sentir amor ao próximo, e isso não precisa de justificativa. E as questões da razão também não precisam estar subordinadas a uma teologia, a questões de... Outro exemplo, John Duns Scott e William de Ockham. Aqui eu coloquei mais detalhadamente esses dois, que ele reforçou mais ainda
que fé e razão são coisas separadas. Razão da nossa racionalidade é uma coisa, fé é sentimento. Então, a fé não precisa ser justificada pela razão e a razão não precisa ser serva da fé. E desenvolve o conceito de entidade, que é de essências individuais, porque, segundo Duns Scott, não existem essências universais. Isso é... Davi não precisa estar em busca de essência universal, daquela questão da pergunta o que é o ser. Existem indivíduos, e os indivíduos têm sua essência. Então, teria que explicar o que é esse ser para cada um. Então, não existe essa necessidade dessa busca de essências. Então, a filosofia dele era, digamos assim, rompe com o tomismo. E quem rompe mais ainda é William de Ockham. Ockham. Cadê? Não, dá uma travada aqui para mim. Ele, discípulo de John Duns Scott, e vai bem mais longe. Para ele não existe essência. Essências. Aliás, para os pensadores, para os cientistas, para os pensadores, digamos assim, modernos, também não. Quando quem faz pesquisa atualmente em ciências naturais não está nem pensando nesse negócio de essência. O que é isso? De certa forma, existe até o século XIX, na área biológica, até hoje em dia, existe um certo essencialismo quando a gente fala em espécie, no conceito de espécie. Mas, por exemplo, o próprio Darwin negava isso. Isso mesmo. Só existem indivíduos que variam entre si, certo? Mas só que uns que são mais próximos entre si do que outros. Então, ele nega a existência de essências, sejam individuais ou universais. E nossos conceitos, ou seja, o discurso, o conhecimento, a elaboração filosófica, tudo isso é baseado em palavras. E palavras são abstratos, não existem coisas como coisas concretas. Palavras são só entes do intelecto. E a filosofia dele ficou conhecida como nominalismo. Será que eu estou com um livro aqui? Eita, não. Estou falando aqui o livro da coleção dos pensadores, está lá na universidade. Para ler um trechinho, mas eu vou de cabeça. Falar de cabeça. Um trechinho ali de William de Ockham sobre o posicionamento político dele também. Certo? A Inquisição não estava no auge nessa época, ainda não. O auge da Inquisição foi no período de Galileu mesmo, depois da Reforma Protestante, que a Inquisição ficou feroz justamente por conta da Reforma Protestante, por causa da perda de poder político que a igreja sofreu com a Reforma Protestante. Mas vamos lá, conceitos são só palavras. Essa filosofia ficou chamada de nominalismo, porque vem de nomen, que significa palavra em latim. A palavra que quer dizer palavra em latim, que dá origem à nossa palavra nome. Né? É o nominalismo. E tem algo de pensar bem mais contemporâneo, né? Que não existe essências. A gente agrupa os seres em categorias a partir das semelhanças, porque a gente não pode dar um nome ou uma palavra para cada coisa que existe.
cada pedra, cada grão de areia tem um dizer. A gente chama de grão de areia, usar uma palavra genérica. Grão, areia, cão, árvore, para agrupar categoria para poder raciocinar, para organizar a complexidade do mundo. Agrupamos de acordo com as semelhanças. E isso é do nosso intelecto. Certo? Mas, na realidade mesmo, só existem indivíduos. Cada grão de areia é uma coisa separada do outro. Cada cão é único, cada pessoa é única, cada árvore é única. Certo? E a gente usa palavra como ferramenta de pensamento. E só. Né? São coisas que não existem. Isso é chamado de nominalismo. Certo? O texto que, para a gente exemplificar o pensamento político dele, é mais ou menos assim. Assim como Cristo não veio ao mundo a fim de privar os homens de seus bens e direitos, o vigário do Cristo, que é o Papa, também que é muito inferior ao Cristo, a Jesus, é muito inferior, nem se iguala, não está. Não, também não vai ter direito, também não tem direito de privar os homens de seus bens e direitos. Falando que o Papa não tinha que tomar terra de ninguém, de rei nenhum, coisa do tipo. Não tinha que se meter em política. Falando assim mesmo, que se Jesus veio para o mundo, não veio para tomar as coisas dos outros, nem dos direitos, por que o Papa faz? Tem direito a isso. Ele falou uma coisa desse tipo mesmo. Por que o Papa, que lhe é muito inferior, vai ter o direito? Então, ele chegou a ser preso. Como eu falei para vocês, a Inquisição não estava muito virulenta, até porque ele estava meio isolado lá na Inglaterra ou na Escócia, lá nas Ilhas Britânicas. Eles tinham um certo isolamento. Professor? Oi. Você pode repetir o lance do nominalismo? Eu não entendi direito. É que o nominalismo é a filosofia. Não é só dele, mas ele foi o inaugurador dessa filosofia de considerar que nosso processo de raciocínio se baseia em palavras. E palavras não existem como coisas concretas. São puramente do intelecto. Certo? Então, a filosofia, tudo isso é criação intelectual. No máximo, tem uma correspondência com a realidade. No máximo. Certo? Essência não existe, porque responder a pergunta o que é o ser não faz sentido. Então, basicamente, ele chamou todo mundo de enrolão? Foi. Foi. Okay. Que a gente conhece só pela nossa experiência, etc. E que é tudo fantasia, dizendo assim, a maior parte do discurso, da criação, é tudo fantasia. São só palavras. Obrigada. São só palavras. Ele disse que ele foi bem radical. Foi bem radical, inclusive politicamente também era. Aí por isso eu falei que o personagem de Humberto Eco, o Humberto Eco é William de Baskerville, tem William em homenagem a Ockham e Baskerville, uma referência a Sherlock Holmes. Né? Esse é o mesmo cara da navalha de Ockham? Não, é. Mas eu não sei até que ponto foi uma criação, essa história é uma criação dele. Mas a chamada navalha de Ockham, que os Ockham ou Ockham, não sei, que o pessoal de língua inglesa gosta muito de fazer essa referência, de fazer essa citação. É uma regra metodológica, a navalha de Ockham, que diz o seguinte: se você tem explicações, se tem um fenômeno e tem explicações provisórias para ele, que ainda não foram verificadas, explicações hipotéticas ou que ainda não
ou quase hipotética, que foi feita uma verificação, mas ainda está muito cedo, se você tem mais de uma explicação, então a explicação preferível é a mais simples. E quando você vai conduzir uma pesquisa científica também, procura primeiro responder, elaborar hipóteses mais simples, para ver se não é aquilo ali. Só descarta quando os seus resultados mandarem descartar. Ou seja, E tem explicações gente que provisórias são as usa. coisas mais simples. Por exemplo, se tem um fenômeno e que, por exemplo, tem um fenômeno que você pode explicar a partir, não, ali é um sobrenatural, é fantasma, etc. Isso não é uma explicação simples. A explicação mais simples é procurar uma causa concreta e racional primeiro, né? Ou tipo a panspermia, que a vida podia ter surgido aqui, só que a panspermia é que ela surgiu mais longe. Então, não é uma explicação econômica, certo? Não é uma É. explicação simples, certo? Primeiro tem que ir atrás da explicação mais simples primeiro. Só parte para uma mais complexa quando não tem outra. Aí essa se torna mais simples, né? Porque já não tem mais outra. Mais simples em relação a outras mais complexas ainda. Mas é regra metodológica, né? Essa navalha de Ockham. A parte de Idade Média terminou, vou começar o Renascimento. O que vai acontecer na Europa, certo? O Renascimento está aqui, esse 4. O que Professor, acontece? Oi. só uma última coisa antes da gente sair da Idade Média, Uhum. é que o conceito de essência, para mim, ainda está um pouco confuso. Tipo, não sei se tem como... É porque realmente ele para a gente é confuso atualmente, porque não é um conceito científico. Digamos assim, a ciência moderna surge na filosofia natural, quando a filosofia natural nega essa coisa de essência. Essência é tanto um conceito, é tanto Platão, que é a ideia geral, arquetípica, a ideia da perfeição, seria a essência de algo. Por exemplo, então, aquele no mundo das ideias de Platão, quando racionalmente ele chega a, digamos assim, todo cão aqui que existe, citando um exemplo banal, sei lá, e sendo um ser vivo, todo cão, todo gato, né? Existe. Tem alguém ali, parou ali para tomar banho de sol e ficou. Todo gato que existe, certo, é imperfeito. Nenhum é perfeito, porque todos são cópias imperfeitas da ideia de gato, do que é ideal. Então, esse ideal, esse arquetipo é a essência do gato. Para Aristóteles, já é uma coisa mais concreta. A essência de um ser, a gente tem que pegar todos os que existem e ver o que todos eles têm em comum. O que todos eles realmente têm em comum define a essência dele, certo? Do que é essencial. Vai definir, certo? E o que, sendo a resposta à pergunta, o que é o ser? O que é o gato? O gato é isso. Quando se chega a isso, você está na essência dele. O resto são variações. Para um pensador mais, vamos falar, um dos fundadores da biologia mesmo, como Darwin não acreditava nisso, que existisse essências, como espécie, como algo essência. Então, na época dele, existiam naturalistas que tinham esse viés aristotélico ou platônico e que achavam que existia o que era essencial numa espécie, certo? Era o que definia a espécie. O que é essa espécie? É a essência deles, ou seja, o que todos eles têm em comum e os indivíduos são só variações.
para Darwin, isso não existia, essa essência original. O que para Darwin existia era variações, indivíduos que compartilhavam. É a mesma coisa de... Darwin tinha uma postura nominalista. Só existe indivíduos, não existe essência. Indivíduos que variam. E que variação é essa? É uma variação em relação ao ancestral em comum. Teve o primeiro gato, os outros descendentes são variações desse primeiro. Que quanto mais se acumulam, quanto mais se afastam em geração em relação ao primeiro ser que surgiu, com aquelas características. Então, foi o primeiro que surgiu. Então, não tem nada de essência nisso. O primeiro que surgiu é um ser que variou de uma outra espécie e gerou uma outra, né? Então, não existe. O Darwin era nominalista em relação a isso, que só existe variações, nós agrupamos de acordo com categorias, como ferramenta de pensamento, e que, por exemplo, no caso de gato, eles todos compartilhavam de certa característica em comum, porque todos tinham um ancestral em comum. Os carnívoros, por sua vez, também tiveram um ancestral em comum, mas que estavam mais afastados, por isso eles divergiram. Foram canídeos, felinos, foram se separando assim, né? Mesma coisa, os felinos em comum, várias espécies de felinos, quanto mais se afasta do ancestral, de um ancestral em comum, mais diferentes vão ficando. Até que tem um ancestral em comum dos mamíferos, dos vertebrados, assim vai. Quanto mais para trás, mais vai se acumulando diferenças. A ponto de que há um momento, quando a gente tem o que a gente chama de espécie, há um momento que, quando se acumulam diferenças, que se torna incompatível a reprodução. Aí já existe compatibilidade reprodutiva. Mas, quando não são grandes o suficiente, existe compatibilidade reprodutiva. Aí tem um momento que dá para hibridizar, e tem outro que não pode nem mais hibridizar, depois de acumular. Então, realmente é meio difícil a gente explicar o que é essência, certo? Hoje em dia, porque a gente não pensa sobre isso, não pensa realmente. A ciência moderna não considera a essência, mas esse seria como se fosse o algo em comum, como se fosse um molde original de tudo. Sendo que hoje a gente explica as origens a partir do DNA, da genética, né? De variações, da informação que está lá, como se fosse um molde. É um conceito vago, digamos assim. É um conceito que eu acho, em termos científicos, bastante vago. Sim. Eu acho que eles sabiam direito o que eles estavam chamando de essência. Por isso mesmo, o Ockham ele nega que exista. Isso não existe. Galileu também. Galileu e outros pensadores modernos não negam isso. Mas vamos lá. Vou partir agora. Obrigada. Oi? Nada. Obrigada, só. Não. Você pode notar, eu já citei o exemplo de Darwin para dizer, olha, o pensamento contemporâneo já é outro, né? Próprio Darwin é nominalista em relação ao que a gente chama de espécie e os outros seres vivos. Cadê o Renascimento? Isso aqui é exemplo de arte medieval. Certo? Porque o Renascimento começa na arte. O desenvolvimento se dá primeiro na arte antes de ser na ciência. Então, o desenvolvimento cultural europeu, a arte progride muito mais depressa do que a filosofia, porque a filosofia é natural e o resto ficou meio cristalizado nas concepções teológicas. E a arte medieval, tipicamente medieval, é um espaço agregado.
Você vem aqui um bispo, ou cardeal, acho que é bispo, né? E os outros aqui do clero subalterno sendo um pouquinho atrás dele. Não há perspectiva, porque não interessava. Além de não ter conhecimento técnico, esse tipo de arte não se preocupa com perspectiva, porque é tudo muito simbólico. É um espaço agregado em que cada ser, cada pessoa aqui representada tem seu lugar na sociedade, tem seu lugar aqui, tem seu lugar na sociedade. Então, você pode estar que eles são aqui, quem é subalterno aqui está ou bem separado, ou está abaixo, é menorzinho em tamanho, mas não é por causa de perspectiva, não. Isso é questão de os elementos aqui na composição são agregados, certo? O espaço medieval não é realista, é simbólico. E uma coisa que eu não falei para vocês, até porque falo agora, quando falo no Renascimento, que o espaço aristotélico é diferente do espaço newtoniano, é um conceito diferente do espaço newtoniano, e é diferente, muito mais ainda, de Einstein. Você não tem nada a ver agora, né? Mas o espaço aristotélico é um espaço agregado. Também é difícil a gente conceber isso, mas para Aristóteles, o espaço não existe. O que existe são os seres, certo? O espaço é gerado pela existência. O espaço não existe como algo absoluto anterior à existência de algo. O que eu quero dizer é o seguinte: se não tivesse terra e as coisas girando em torno da terra, não haveria nada, nem um espaço vazio. Certo? A concepção é essa. E é um espaço chamado mesmo agregado, porque cada coisa tem o seu lugar na natureza. Não está ali preenchendo um espaço, e está gerando um espaço pela sua própria existência. Então, a Terra gera seu espaço porque ela existe. Se não existisse, não haveria nada, nem o próprio espaço dela. Os lugares que existem, as esferas celestiais lá de Aristóteles, vão ocupando espaço. Certo? Gerando espaço e não ocupando. A ideia de ocupar espaço é de Newton. Então é muito diferente. Então, com o Renascimento, isso muda totalmente. Com o Renascimento, esse conceito vai mudar, porque o conceito de espaço absoluto surge muito antes de Newton, surge no Renascimento. E surge primeiro por influência, por concepção artísticas neoplatônicas. Olha, com o desenvolvimento da riqueza europeia, especialmente na Itália, por causa do comércio das especiarias, comércio com o Oriente Médio e depois que vinha de coisa desde o Extremo Oriente, certo? E os reinos e repúblicas italianas, porque Veneza era uma república, aquilo ali, especialmente a região de Veneza e a região da Toscana também, começaram a acumular muita riqueza, muito mais do que o resto da Europa. Teve um período, no final da Idade Média, por conta até da própria Igreja Católica, também da riqueza, certo? E que houve um impulsionamento às artes. Nesse acúmulo de riqueza, se teve dinheiro para pagar artistas, primeiro a igreja e depois particulares, e havia muita competição entre si, ostentação. O povo, a corte dos Médici,
queria, da Toscana, competia com os Sforza lá como é, da região de Milão. Milão é a capital, né? Milão não, é Milano. Eita, sempre me dá um branco. Ali, qual é aquele estado? Aquele reino. Peraí, Toscana, região de Milão, Lombardia. Aí o reino da Lombardia queria se mostrar mais rico e contratava artistas. Mas primeiro Milão, na região da Toscana, perdão, Toscana, Florença, né? Firenze, que começa a construir palácios, comprar, pagar artistas, e por isso tinha que gerar escolas de arte, começam a se criar escolas, estúdios de arte, e um grande mestre lá, com um monte de discípulos fazendo esculturas, pinturas, para decorar os palácios. Então, houve um impulsionamento muito grande à arte. E, por isso, a partir do final da Idade Média, um pouco antes do Renascimento, começa a se desenvolver muito a técnica artística, até que por volta do ano de 1425, tem autores que consideram que o Renascimento surge por volta do ano 1425. Antes disso, a Idade Média. Estabelece aquilo ali, porque nesse ano de 1425, nós temos evidências, a partir da arte, que já existe a perspectiva. Então, o divisor de águas é a invenção da perspectiva. Não se sabe quem criou. Seguramente, esse quadro aqui já tem. Essa pintura aqui, Jesus está aqui, isso aqui já tem perspectiva. Já se usa técnica de composição no espaço bidimensional, dessa composição geométrica para dar ideia de profundidade com precisão, com realismo. Certo? Antes disso, um Giotto, elaborando 1300 alguma coisa, fazia uma forma mais intuitiva, não com cálculo geométrico. A perspectiva tem cálculo geométrico para dar as ideias de profundidade enquanto que autores antes da perspectiva, para dar a ideia de 3 dimensões, de profundidade, era uma coisa mais intuitiva, mais no olho. Enquanto com a perspectiva é uma técnica geométrica que o pintor planeja nos esboços do quadro, ele planeja, faz linhas, usa o ponto de fuga. Ponto de fuga é a convergência das linhas paralelas, no ponto de convergência. Aqui tem um tipo de perspectiva um pouquinho diferente, uma inicial. Esse trabalho é aqui. Esse exemplo aqui, o pagamento do tributo na Capela Bram de Masaccio. Masaccio é o pseudônimo de Tommaso di Giovanni Guidi, nascido em 1401 e faleceu jovem, em 1428. Então, muito desse trabalho se mostra que tem perspectiva do trabalho dele. E outro, a Santíssima Trindade de Masaccio. Aqui, as linhas de perspectiva, certo? Isso é a Santíssima Trindade, pintada entre 1425 e 28, quando ele morreu, né? Com Santa Maria, São João e doadores no afresco, e aqui Jesus, aqui embaixo, Santa Maria, São João e doadores. Deus aqui, Jesus aqui, né? Tem um afresco, uma capela que mostra aqui o domínio da perspectiva de quem, para dar ideia de profundidade de quem está aqui vendo esse afresco na capela, olhar para cima, o que vê? Essa profundidade aqui. Isso aqui é pintura, não é? Né? Do ângulo aqui de quem está vendo, como vê
justamente essa profundidade, essa cúpula aqui lá atrás, aqui, essa convergência. Então, tem linha de perspectiva aqui e aqui para ver essa convergência aqui. Mas vamos lá. Aqui o esquema, como é que é? Do observador aqui, esses planos. É como se estivesse representando realmente esse espaço tridimensional nessa superfície bidimensional. Como é que a gente viria daqui, né? Desse ponto de vista, com essa cúpula aqui baixando para cá, quando ela não é concreta, não é assim, né? Chamada perspectiva linear central ou cônica. Olha, a perspectiva é uma ferramenta geométrica para dar essa precisão, certo? Então, citando um exemplo agora do Renascimento, um divisor de águas, digamos assim. Também tem que dizer vamos caracterizar uma pessoa para ser o renascentista padrão. Né? Está aqui meio com um texto meio longo, mas tudo bem. Não reparem, não. Isso é antididático, mas às vezes eu coloco assim, porque aí vocês me acompanhem. Eu coloquei aqui, a pessoa da qual falaremos tinha qualidades e defeitos. Eu já vi gente dizendo, cadê os defeitos? Mas vamos lá. O defeito, ele era procrastinador, ele não terminava as coisas, era inconstante. Isso é defeito. Músico, cantava, tocava bem, cozinhava muito bem, tinha uma boa voz, certo? E tocava e tinha uma boa voz de canto também. Bonito, alto, musculoso, louro, cabelos longos, muito viril, era muito forte. Ou seja, não tinha nada de nerd, nada de nerd. Muito sociável, era um sujeito muito sociável, muito cheio de amigos, né? Cercado de amigos, sempre ajudava eles, homossexual assumido, vegetariano, personalidade radiante, magnética, era admirado. Leonardo da Vinci? É, ele mesmo. Muito conhecido inicialmente pelos espetáculos teatrais, que ele fazia para dirigir e produzir para a corte, primeiro dos Medici, na Toscana, especialmente cenógrafo, efeitos especiais, e pintava os cenários, figurino, ele tinha conhecimento de teatro, produzia porque era o pessoal, qualquer evento nessas famílias ricas, nobres na época, um batizado do neto era um espetáculo, fazia um espetáculo para comemorar. A ostentação era muito grande. Hoje em dia também, né? Mas aí se contrata uma banda de rock, coisa assim, cara, para dar uma festa de 15 anos com banda, coisa assim, né? Também se tornou conhecido por habilidade de engenheiro, projetista, cultura geral muito ampla. Mas quase nada dele saiu do papel. Outro defeito, né? Não teve educação formal, filho bastardo ilegítimo, autodidata. Que tá, não, faz parte do defeito dele. Era muito volúvel, inconstante, procrastinador. Quase nada ele concluía que ele começava. Mudando de projeto e objetivo, raramente concluía um trabalho, não publicando nenhuma de suas pesquisas. Às vezes só sabe pelos rascunhos dele, nunca foi publicado livro, nem nada. Mesmo para a época. Ele podia ter... Teve uns casos por isso. Mas era movido por uma curiosidade e capacidade de observação insaciável. Pintava, deixou poucos quadros. É mais conhecido como pintor, mas pintou quase nada comparado com... Em pouquíssimos anos, um Van Gogh pintou muito mais do que ele. Bom, é ele mesmo, Da Vinci. Leonardo de Ser Piero da Vinci. O nome do pai dele. Piero da Vinci era o nome do pai. Ser é título, né? Pai que era... Mas ele era bastardo. Mas como ele foi
o pai reconheceu como filho, mas filho ilegítimo, ele teve o direito ao nome do pai, mas nenhuma herança, nem coisa nenhuma. O pai ajudava extraoficialmente, certo? E o pai dele era o que hoje em dia a gente chama de tabelião. Ele era rico por ser tabelião, ou seja, porque ele tinha que resolver o problema dos ricos, né? Ao registrar bens, registrar imóveis, registrar acordos comerciais, ganhando sempre comissão com isso. Nessa época, ainda. Aqui está data de nascimento dele, não. Não coloquei. Eu não coloquei. Será que eu não coloquei? Eu devia ter colocado. Como, na época, havia muitos conflitos por questões comerciais e de propriedade, pouco antes disso, os cartórios começaram a surgir para isso, para resolver esses problemas. Acordos comerciais, registrar, para não ser só de duas pessoas em um papel, porque aí tinha um terceiro, que era a pessoa do cartório, do tabelião, que servia de testemunha e que guardava a documentação, para não ficar para problemas futuros, está lá guardado. É o mesmo papel do cartório hoje em dia. Não com a sofisticação técnica que tem os cartórios hoje em dia, nem a complicação das relações de hoje em dia, né? Mas é a mesma coisa, a mesma função. Tanto é que ele era chamado de polímata. Era um típico polímata. Nasceu 15 de abril de pelo menos o registro, né? 452. Tem que consertar isso aqui. Nasceu antes que eu esqueça, porque se eu não fizer isso agora, como acontece, eu sempre esqueço. 452 e faleceu 1519. Pronto. Depois, eu vou interromper às 10 horas e depois continuo. Vamos concluir esse comecinho agora. Então, é considerado polímata. O que é um polímata? É aquele cara que se interessa em muita coisa e produz em muita coisa diferente, em muitas áreas diferentes. Mas uma característica de Da Vinci, da inteligência dele, muitos dizem que é o maior gênio de todos os tempos, uma pessoa mais inteligente de todos os tempos. Olha, como falei para vocês, ele não tinha nada de nerd. A inteligência dele não era uma inteligência abstrata, puramente abstrata. Não é uma inteligência de Newton, que é matemático abstrato, ou de Einstein, certo? E ele, tanto é que ele não tinha talento nenhum para álgebra, para esse tipo de matemática. A matemática dele era a geometria. O talento dele era visual. Então, principalmente, ele tinha uma inteligência visual muito grande. Uma inteligência visual, espacial, muito apurada, e porque ele tinha uma capacidade de observação muito grande. Então, como eu coloquei para vocês, característico dele também, ele era muito observador, tanto da natureza, quanto das pessoas. Por isso ele tinha muitos amigos, porque ele tinha muita empatia. Ele tinha uma capacidade muito grande de sentir as pessoas. Por isso ele foi também um grande pintor, porque ele conseguia perceber a personalidade de quem ele estava retratando, certo? Ele entendia muito as pessoas. Então, por isso que eu disse, ele não tinha nada de nerd também, nesse caso, porque muitas vezes o que a gente chamou de nerd, etc., é um cara que não entende os outros, por não ter esse contato, não ter essa percepção, não se preocupar, que é tão voltado para o mundo intelectual dele, que ele perde muito da empatia, ele fica muito apático em relação às relações sociais, o nerd mesmo, né, que ele chama de nerd, é muito antissocial, não gosta de
de amigos, não tem lá muitos amigos, enquanto que Leonardo da Vinci não, é aquele de contato com as outras pessoas mesmo. Era o que abraçava os outros, né? E fora a complexão física dele, tinha uma complexão de atleta, né? Ele tinha ele era vigoroso, aquele sujeito muito forte, muito resistente, com uma resistência física muito grande. Ele era o oposto do Michelangelo. Não é à toa que o Michelangelo se antipatizou dele. O que acontece é que Michelangelo era uns 15 anos mais novo e que Michelangelo era raquítico, feio, sujo, porque não se preocupava com a aparência, e carola. Michelangelo era um beato em relação à igreja, enquanto que Da Vinci era agnóstico. Depois eu digo qual era o posicionamento em relação à igreja dele, porque ele... É lógico que ele não ia falar que é ateu ou coisa assim. Na época ele dizia, não entendo nada de teologia. Isso é questão para os teólogos, não para mim. Eu sou ignorante nisso. Falava e pronto. Era o que ele falava a respeito de religião na época. Quando se falava de questões religiosas, é melhor perguntar para um padre, melhor perguntar para um teólogo mesmo, porque eu não entendo nada disso. Não tenho compreensão. Mas o pensamento dele era agnóstico. Certo? E eu tenho esse livro aqui, eu comprei por isso um bocado de coisa da biografia, às vezes acaba sabendo, porque é esse livro do Leonardo da Vinci, de Walter Isaacson. Certo? Para vocês, eu copiei alguns capítulos, está em PDF, mas é a parte mais voltada para a ciência e menos de história, de biografia e tem uns capítulos mais voltados para a parte de trabalho mesmo, sim, e menos de arte, porque ele analisa muito também a arte nesse livro, certo? E, por exemplo, tem um capítulo sobre os estudos anatômicos, aí está lá, em PDF. Sobre a mentalidade de Da Vinci em relação ao que a gente hoje chamaria de ciência, que chama de ciência, que ele colocou lá, a mentalidade científica de Da Vinci não era exatamente científica, é pré-científica, certo? Mas o que acontece em Da Vinci foi aquele sujeito que não aceitou o conhecimento, foi o exemplo do sujeito que não aceitou o conhecimento dogmático, não aceitou o conhecimento que já existia, que estava nos livros da época dele, e foi aprender por conta própria. E muita coisa ele foi, quando jovem, querer aprender por conta própria, olhando, observando tudo da natureza e querendo tirar suas próprias conclusões. Com o tempo, ele começou a estudar para ver, para também ter ideias, né, do que já sabia, etc., mas com aquela postura de pesquisador. Estudar, a gente estuda o que os autores estão dizendo, não para acatar, aceitar tudo, e sim para ver o que se pode tirar dali, né? O que se pode tirar dali, etc. Então, ele era um observador tão apurado, ou tão sensível, que ele foi capaz de descobrir por que uma ave voa, muito antes da aerodinâmica, de se ter conhecimento de aerodinâmica. O texto dele, que ele deixou, dá a entender isso, que ele entendeu. Apesar de não usar terminologia contemporânea, moderna, pelo texto dele dá para perceber que ele entendeu por que uma ave voa. Qual é o processo em relação ao ar, como é que a ave consegue se sustentar no ar, porque ele viu o formato das asas, o movimento que as asas fazem para alçar voo, depois planar, o movimento, e viu que o ar acima da asa é como de um avião, né, que
vai muito mais rápido, vai mais rápido que o de baixo acumula, e aquilo serve de, então forma uma pressão, e ele consegue explicar. E isso só observando. Ele chegou a isso só observando. Vou dar um intervalo agora, depois a gente continua, tá? 10 horas até as 10h30. Certo? 10h30. Interrompendo gravação.